O padrão Bitcoin Audiobook, edição brasileira. Capítulo 4. Dinheiro governamental. A Primeira Guerra Mundial viu o fim da era em que a escolha dos meios monetários era decidida pelo livre mercado e o começo da era do dinheiro governamental. Enquanto o ouro continua a sustentar o sistema monetário global até hoje, decretos governamentais, decisões e política monetária moldam a realidade monetária do mundo mais do que qualquer aspecto da escolha individual. O nome comum para dinheiro governamental é dinheiro fiduciário, da palavra latina para decreto, ordem ou autorização. Dois fatos importantes devem ser entendidos sobre o dinheiro governamental desde o início. Primeiro, existe uma diferença muito grande entre dinheiro governamental resgatável em ouro e dinheiro do governo não resgatável, mesmo que ambos sejam administrados pelo governo. Sob um padrão ouro, o dinheiro é ouro, e o governo apenas assume a responsabilidade de cunhar unidades padrão do metal ou imprimir papel lastreado pelo ouro. O governo não tem controle sobre a oferta de ouro na economia e as pessoas são capazes de resgatar seu papel em ouro físico a qualquer momento e usar outras formas e formatos de ouro, como barras de ouro e moedas estrangeiras, em suas negociações entre elas. Com o dinheiro governamental não resgatável, por outro lado, a dívida e ou papel do governo é usada como dinheiro, e o governo é capaz de aumentar sua oferta como achar melhor. Se alguém usar outras formas de dinheiro para troca, ou tentar criar mais dinheiro governamental, corre o risco de punição. O segundo fato, muitas vezes esquecido, é que, ao contrário do que o nome possa sugerir, nenhum dinheiro fiduciário entrou em circulação apenas por meio da via fiduciária governamental, todos eles eram originalmente resgatáveis em ouro ou prata ou moedas resgatáveis em ouro ou prata. Somente através da resgatabilidade em formas de dinheiro vendáveis é que o papel moeda do governo ganhou sua vendabilidade. O governo pode emitir decretos exigindo que as pessoas usem seu papel para pagamentos, mas nenhum governo impôs essa vendabilidade nos papéis sem que esses papéis fossem resgatáveis pela primeira vez em ouro e prata. Até hoje, todos os bancos centrais dos governos mantêm reservas para manter o valor de sua moeda nacional. A maioria dos países mantém algum ouro em suas reservas e os países que não têm reservas de ouro mantêm reservas na forma de moedas fiduciárias de outros países, que por sua vez são lastreadas por reservas de ouro. Nenhuma moeda fiduciária pura existe em circulação sem qualquer forma de lastro. Ao contrário do princípio mais flagrantemente errôneo e central da teoria estatal da moeda, não foi o governo que decretou o ouro como dinheiro, pelo contrário, é apenas mantendo o ouro que os governos podem conseguir que seu dinheiro seja aceito para começo de conversa. O exemplo mais antigo registrado de dinheiro fiduciário foi Jiaozi, um papel-moeda emitido pela dinastia Song na China no século X. Inicialmente, Jiaozi era um recibo de ouro ou prata, mas o governo controlava sua emissão e suspendia a resgatabilidade, aumentando a quantidade de moeda impressa até seu colapso. A dinastia Yuan também emitiu moeda fiduciária em 1260, chamada Shao, e excedeu a oferta muito além do lastro metálico, com consequências previsivelmente desastrosas. À medida que o valor do dinheiro desmoronava, as pessoas caíam na pobreza abjeta, com muitos camponeses recorrendo a vender seus filhos como escravos por dívidas. O dinheiro governamental, então, é semelhante às formas primitivas de dinheiro discutidas no capítulo 5, e outras mercadorias que não o ouro, na medida em que é suscetível de aumentar rapidamente sua oferta em comparação com seu estoque, levando a uma rápida perda de vendabilidade, destruição de poder de compra e empobrecimento de seus titulares. A este respeito, difere do ouro, cuja oferta não pode ser aumentada devido às propriedades químicas fundamentais do metal discutidas acima. O fato de o governo exigir pagamento em dinheiro por seus impostos pode garantir uma vida mais longa a esse dinheiro, mas somente se o governo puder impedir a rápida expansão da oferta, ele poderá proteger seu valor de se depreciar rapidamente. Ao comparar diferentes moedas nacionais, descobrimos que as principais e as mais usadas moedas nacionais têm um aumento anual menor em sua oferta do que as moedas menores menos vendáveis. Nacionalismo monetário e o fim do mundo livre. Os muitos inimigos da moeda sonante que Mises nomeou na citação do final do último capítulo teriam sua vitória sobre o padrão ouro com o início de uma pequena guerra na Europa Central em 1914, que se desenrolou na primeira guerra global da história da humanidade. Certamente, quando a guerra começou, ninguém a imaginou durando tanto tempo e produzindo tantas vítimas como de fato ela causou. Os jornais britânicos, por exemplo, anunciaram como August Bank Holiday War, esperando que fosse uma simples excursão triunfante de verão para suas tropas. Havia uma sensação de que isso seria um conflito limitado. E, após décadas de relativa paz em toda a Europa, uma nova geração de europeus não cresceu com experiências bélicas para avaliar as prováveis consequências de uma declaração de guerra. Hoje, os historiadores ainda não oferecem uma explicação estratégica ou geopolítica convincente do porquê de um conflito entre o Império Austro-Húngaro e os separatistas sérvios desencadeou uma guerra global que custou a vida de milhões de pessoas e reformulou drasticamente a maioria das fronteiras do mundo. Em retrospecto, a principal diferença entre a Primeira Guerra Mundial e as guerras limitadas anteriores não foi geopolítica nem estratégica, mas monetária. Quando os governos estavam em um padrão ouro, tinham controle direto de grandes cofres de ouro enquanto seu povo lidava com recibos em papel desse ouro. A facilidade com que um governo poderia emitir mais papel moeda era muito tentadora no calor do conflito e muito mais fácil do que exigir impostos dos cidadãos.
Poucas semanas após o início da guerra, todos os principais beligerantes haviam suspendido a conversibilidade do ouro, efetivamente abandonando o padrão ouro e colocando sua população em um padrão fiduciário, em que o dinheiro que eles usavam era papel emitido pelo governo não resgatável por ouro. Com a simples suspensão do resgate do ouro, os esforços de guerra dos governos não estavam mais limitados ao dinheiro que eles tinham em seus próprios tesouros, mas estendiam-se virtualmente a toda a riqueza da população. Enquanto o governo puder imprimir mais dinheiro e fazer com que esse dinheiro seja aceito por seus cidadãos e estrangeiros, poderá continuar financiando a guerra. Anteriormente, sob um sistema monetário em que ouro como dinheiro estava nas mãos do povo, o governo tinha apenas seus próprios tesouros para sustentar seu esforço de guerra, juntamente com quaisquer questões tributárias ou de títulos para financiar a guerra. Isso tornava o conflito limitado e estava no coração dos períodos relativamente longos de paz experimentados em todo o mundo antes do século XX. Se as nações europeias tivessem permanecido no padrão ouro, ou o povo da Europa tivesse seu próprio ouro em suas próprias mãos, forçando o governo a recorrer à tributação em vez da inflação, a história poderia ter sido diferente. É provável que a Primeira Guerra Mundial tivesse sido resolvida militarmente poucos meses após o conflito, quando uma das facções aliadas começasse a ficar sem financiamento e enfrentasse dificuldades em extrair riqueza de uma população que não estaria disposta a se juntar a ela para defender a sobrevivência de seu regime. Mas com a suspensão do padrão ouro, ficar sem financiamento não foi suficiente para acabar com a guerra, um soberano teve que correr à riqueza acumulada de seu povo expropriada pela inflação. A desvalorização das moedas pelo pares europeus permitiu que o sangrento impasse continuasse por 4 anos, sem resolução ou avanço. A insensatez de tudo isso não se perdeu nas populações desses países, e os soldados na linha de frente arriscaram suas vidas por nenhuma razão aparente, a não ser vaidade e ambição ilimitadas de monarcas que geralmente eram parentes e casados entre si. Na personificação mais vívida da absoluta falta de sentido dessa guerra, na véspera do Natal de 1914, soldados franceses, ingleses e alemães pararam de seguir ordens para lutar, baixaram as armas e cruzaram as linhas de batalha para se misturar e socializar uns com os outros. Muitos soldados alemães haviam trabalhado na Inglaterra e podiam falar inglês, e a maioria dos soldados gostava de futebol, e muitos jogos improvisados foram organizados entre as equipes. O fato surpreendente exposto por essa trégua é que esses soldados não tinham nada contra si, nada tinham a ganhar com a guerra e não viam motivo para continuar. Uma saída muito melhor para a rivalidade de suas nações seria o futebol, um jogo universalmente popular onde filiações tribais e nacionais podem ser exercidas pacificamente. A guerra continuaria por mais 4 anos com quase nenhum progresso, até os Estados Unidos intervirem em 1917 e balançarem a guerra em favor de um lado às custas do outro, trazendo uma grande quantidade de recursos com os quais seus inimigos não podiam mais acompanhar. Enquanto todos os governos financiavam suas máquinas de guerra com a inflação, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro começaram a testemunhar um sério declínio no valor de sua moeda em 1918, tornando a derrota inevitável. A comparação das taxas de câmbio das moedas beligerantes com o franco suíço, que ainda estava no padrão ouro na época, fornece uma medida útil da desvalorização que cada moeda experimentou. Depois que a poeira baixou, as moedas de todas as principais potências europeias haviam caído em valor real. As potências perdedoras, a Alemanha e a Áustria, viram o valor médio de sua moeda cair em novembro de 1918 para 51% e 31% de seu valor em 1913. A moeda da Itália testemunhou uma queda para 77% do seu valor original, enquanto a da França caiu para apenas 91%, a do Reino Unido 93% e a moeda dos Estados Unidos apenas 96% do seu valor original. As mudanças geográficas provocadas pela guerra dificilmente valeram a carnificina, pois a maioria das nações ganhou ou perdeu terras marginais e nenhum vencedor poderia afirmar ter conquistado grandes territórios que valeram o sacrifício. O Império Austro-Húngaro foi dividido em nações menores, mas estas permaneceram governadas por seu próprio povo, e não pelos vencedores da guerra. O grande ajuste da guerra foi a remoção de muitas monarquias europeias e sua substituição por regimes republicanos. O caso de essa transição ter sido para o melhor empalidece em comparação com a destruição e devastação que a guerra infligiu aos cidadãos destes países. Com a movimentação e resgate de ouro dos bancos centrais suspensos internacionalmente ou severamente restritos nas principais economias, os governos poderiam manter a fachada do valor da moeda remanescente em sua posição anterior ao ouro, mesmo quando os preços estavam subindo. Quando a guerra terminou, o sistema monetário internacional, que girava em torno do padrão ouro, não era mais funcional. Todos os países ficaram sem o ouro e tiveram que enfrentar o grande dilema de voltar a um padrão ouro e, caso voltassem, como reavaliar suas moedas em relação ao ouro. Uma precificação de mercado justa de seu estoque existente de moeda em relação a seu estoque de ouro seria uma admissão extremamente impopular da depreciação pela qual a moeda sofreu. Um retorno às antigas taxas de câmbio levaria os cidadãos a exigir a posse de ouro, em vez de os onipresentes recibos de papel, e levaria a fuga do ouro para fora do país, para onde era razoavelmente valorizado.
Esse dilema retirou dinheiro do mercado e o transformou em uma decisão econômica politicamente controlada. Em vez de os participantes do mercado escolherem livremente o bem mais vendável como meio de troca, o valor, a oferta e a taxa de juros para o dinheiro passaram a ser planejados centralmente pelos governos nacionais, um sistema monetário que Hayek chamou de nacionalismo monetário, em um brilhante livro curto com o mesmo nome, Por Nacionalismo Monetário. Quero dizer a doutrina de que a participação de um país na oferta mundial de dinheiro não deve ser determinada pelos mesmos princípios e pelo mesmo mecanismo daqueles que determinam as quantias relativas de dinheiro em suas diferentes regiões ou localidades. Um sistema monetário verdadeiramente internacional seria aquele em que o mundo inteiro possuísse uma moeda homogênea como obtida em países separados e onde seu fluxo entre regiões fosse deixado a ser determinado pelos resultados da ação de todos os indivíduos. Nunca mais o ouro voltaria a ser a moeda homogênea do mundo, com a posição de monopólio dos bancos centrais e restrições à propriedade do ouro, forçando as pessoas a usar o dinheiro do governo nacional. A introdução do Bitcoin, como uma moeda nativa da internet, além das fronteiras nacionais e fora do domínio do controle governamental, oferece uma possibilidade intrigante para o surgimento de um novo sistema monetário internacional, a ser analisado no capítulo 12, a Era entre Guerras. Enquanto sob o padrão ouro internacional o dinheiro fluía livremente entre as nações em troca de mercadorias e a taxa de câmbio entre moedas diferentes era apenas a conversão entre diferentes pesos de ouro, no nacionalismo monetário a oferta de moeda de cada país e a taxa de câmbio entre elas seria determinada em acordos e reuniões internacionais. A Alemanha sofreu hiperinflação depois que o Tratado de Versalhes lhe impôs grandes reparações e procurou pagá-las usando a inflação. A Grã-Bretanha teve grandes problemas com o fluxo de ouro de suas costas para a França e os Estados Unidos, enquanto tentava manter um padrão ouro, mas com uma taxa que supervalorizava a libra britânica e subvalorizava o ouro. O primeiro grande tratado do século do nacionalismo monetário foi o Tratado de Gênova, de 1922. Sob os termos deste tratado, o dólar americano e a libra esterlina seriam considerados moedas de reserva semelhantes ao ouro em suas posições nas reservas de outros países. Com esse movimento, o Reino Unido esperava aliviar seus problemas com a libra supervalorizada, fazendo com que outros países comprassem grandes quantidades para colocar em suas reservas. As principais potências do mundo sinalizaram a saída da solidez do padrão ouro em direção ao inflacionismo como solução para problemas econômicos. A insanidade desse acordo foi que esses governos queriam inflar enquanto mantinham também o preço de sua moeda estável em termos de ouro nos níveis anteriores à guerra. A segurança era procurada em números. Se todos desvalorizassem suas moedas, não haveria lugar para o capital se esconder. Mas isso não funcionou e não pôde funcionar, e o ouro continuou a fluir da Grã-Bretanha para os Estados Unidos e França. A fuga de ouro da Grã-Bretanha é uma história pouco conhecida com enormes consequências. O Lords of Finance, de Liaquat Ahamed, se concentra neste episódio e faz um bom trabalho em discutir os indivíduos envolvidos e o drama ocorrido, mas adota o entendimento keynesiano reinante da questão, colocando a culpa por todo o episódio no padrão ouro. Apesar de sua extensa pesquisa, Ahamed não consegue entender que o problema não era o padrão ouro, mas que os governos pós-Primeira Guerra Mundial desejavam retornar ao padrão ouro nas taxas anteriores à Primeira Guerra Mundial. Se eles tivessem admitido ao seu povo a magnitude da desvalorização que ocorreu para combater a guerra e relastreado suas moedas ao ouro a novas taxas, provavelmente haveria um colapso recessivo, após o qual a economia teria se recuperado em uma base monetária sonante. Um tratamento melhor desse episódio e suas consequências horríveis pode ser encontrado em A Grande Depressão Americana de Murray Rothbard. Como as reservas de ouro da Grã-Bretanha estavam deixando suas margens para lugares onde eram mais valorizadas, o chefe do Banco da Inglaterra, Sir Montagu Norman, apoiou-se pesadamente em seus colegas franceses, alemães e americanos para aumentar a oferta de dinheiro em seus países, desvalorizando suas moedas de papel na esperança de impedir o fluxo de ouro da Inglaterra. Apesar de os banqueiros franceses e alemães não cooperarem, Benjamin Strong, presidente do Federal Reserve de Nova York, de fato cooperou, engajando-se na política monetária inflacionária ao longo da década de 1920. Isso pode ter conseguido reduzir o fluxo de ouro da Grã-Bretanha até certo ponto, mas a implicação mais importante disso foi que ele criou uma bolha maior nos mercados imobiliário e de ações nos Estados Unidos. A política inflacionária do Fed dos Estados Unidos terminou no final de 1928, momento em que a economia dos Estados Unidos estava pronta para o inevitável colapso que se segue da suspensão do inflacionismo. O que se seguiu foi o crash da Bolsa de 1929, e a reação do governo dos Estados Unidos transformou isso na mais longa depressão da história moderna registrada. A história comum sobre a Grande Depressão postula que o presidente Hoover optou por permanecer inativo diante da crise, devido a uma fé equivocada na capacidade dos mercados livres de trazer recuperação e aderência ao padrão ouro. Somente quando ele foi substituído por Franklin Delano Roosevelt, que mudou para um papel de ativista no governo e suspendeu o padrão ouro, a recuperação dos Estados Unidos se seguiu. Para dizer o mínimo, isso não faz sentido. Hoover não apenas aumentou os gastos do governo em projetos de obras públicas para combater a depressão, mas também se apoiou no Federal Reserve para expandir o crédito, e fez a busca insana de manter os salários altos diante da queda na taxa salarial.
Além disso, foram instituídos controles de preços para manter os preços dos produtos, particularmente os agrícolas, em altos níveis, semelhante ao que era visto como justo e correto antes da depressão. Os Estados Unidos e todas as principais economias globais começaram a implementar políticas comerciais protecionistas que tornaram as coisas muito piores em toda a economia mundial. É um fato pouco conhecido, cuidadosamente retocado nos livros de história, que, nas eleições gerais de 1932 nos Estados Unidos, Hoover se candidatou com uma plataforma altamente intervencionista, enquanto Franklin Delano Roosevelt, em uma plataforma de responsabilidade fiscal e monetária. Os americanos haviam realmente votado contra as políticas de Hoover, mas quando o FDR chegou ao poder, ele achou mais conveniente jogar junto com os interesses que haviam influenciado Hoover e, como resultado, as políticas intervencionistas de Hoover foram ampliadas para o que veio a ser conhecido como New Deal. É importante perceber que não havia nada de novo ou exclusivo no New Deal. Era uma ampliação das políticas fortemente intervencionistas que Hoover instituíra. Um entendimento inicial de economia deixará claro que o controle de preços é sempre contraproducente, resultando em excessos e escassez. Os problemas enfrentados pela economia americana na década de 1930 estavam inextricavelmente ligados à fixação de salários e preços. Os salários foram fixados muito altos, resultando em uma taxa de desemprego muito alta, atingindo 25% em determinados pontos, enquanto os controles de preços criaram escassez e superávites de vários bens. Alguns produtos agrícolas foram queimados a fim de manter seus altos preços, levando à situação insana em que as pessoas estavam passando fome, desesperadas por trabalho, enquanto os produtores não podiam contratá-los porque não podiam pagar seus salários, e os produtores que poderiam produzir colheitas tiveram que queimar algumas para manter o preço alto. Tudo isso foi feito para manter os preços nos níveis da época de prosperidade anteriores a 1929, mantendo a ilusão de que o dólar ainda mantinha seu valor em comparação ao ouro. A inflação da década de 1920 causou a formação de grandes bolhas de ativos nos mercados imobiliário e de ações, causando um aumento artificial nos salários e preços. Após a explosão da bolha, os preços de mercado buscaram reajuste por meio de uma queda no valor do dólar em relação ao ouro e uma queda nos salários e preços reais. A obstinação dos planejadores centrais iludidos, que queriam impedir que os três acontecessem, paralisou a economia. O dólar, os salários e os preços foram supervalorizados, levando as pessoas a procurarem largar seus dólares por ouro, bem como causando desemprego maciço e falhas de produção. É claro que nada disso seria possível com uma moeda sonante, e somente através do aumento da oferta monetária esses problemas ocorreram. E, mesmo após a inflação, os efeitos teriam sido muito menos desastrosos se eles tivessem reajustado o valor do dólar em ouro a um preço determinado pelo mercado e deixado que salários e preços se ajustassem livremente. Em vez de aprender essa lição, os economistas do governo da época decidiram que a falha não estava no inflacionismo, mas no padrão ouro, que restringia o inflacionismo do governo. A fim de remover os grilhões de ouro do inflacionismo, o presidente Roosevelt emitiu uma ordem executiva proibindo a propriedade privada do ouro, forçando os americanos a vender seu ouro ao Tesouro dos Estados Unidos a uma taxa de US$ 20,67 por onça. Com a população privada de moeda sonante e forçada a lidar com dólares, Roosevelt então reajustou o valor do dólar no mercado internacional de US$ 20,67 por onça para US$ 35 por onça, uma desvalorização de 41% do dólar em termos reais. Ouro. Essa foi a realidade inevitável dos anos de inflacionismo que começaram em 1914 com a criação do Federal Reserve e o financiamento da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Foi o abandono de uma moeda sonante e sua substituição pelo dinheiro fiduciário emitido pelo governo que transformou as principais economias do mundo em fracassos planejados centralmente e dirigidos pelo governo. Como os governos controlavam o dinheiro, eles controlavam a maioria das atividades econômicas, políticas, culturais e educacionais. Nunca tendo estudado economia ou a pesquisado profissionalmente, Keynes capturou o zeitgeist do governo onipotente para criar a trilha definitiva que dava aos governos o que eles queriam ouvir. Desapareceram todas as bases do conhecimento econômico adquiridas ao longo de séculos de sabedoria acumulada em todo o mundo, para serem substituídas pela nova fé nas conclusões sempre tão convenientes que se adequavam aos políticos de alta preferência temporal e aos governos totalitários. O estado da economia é determinado pela alavanca dos gastos agregados, e qualquer aumento no desemprego ou desaceleração da produção não tinha causas subjacentes na estrutura da produção ou na distorção dos mercados pelos planejadores centrais, e ao contrário, tudo isso foi uma escassez de gastos, e o remédio é a desvalorização da moeda e o aumento dos gastos do governo. Poupar reduz os gastos e, como os gastos são tudo o que importa, o governo deve fazer todo o possível para impedir que seus cidadãos poupem. As importações desempregam os trabalhadores e, portanto, os aumentos nos gastos devem ir para os bens domésticos. Os governos adoraram essa mensagem, e o próprio Keynes sabia disso.
Seu livro foi traduzido para o alemão em 1937, no auge da era nazista, e na introdução para a edição alemã, Keynes escreveu: a teoria da produção agregada, que é o objetivo do livro a seguir, pode, no entanto, ser muito mais fácil de adaptar às condições de um Estado totalitário do que a teoria da produção e distribuição de uma determinada produção apresentada sob condições de livre concorrência e alto grau de laissez-faire. O dilúvio keynesiano, do qual o mundo ainda está para se recuperar, havia começado. As universidades perderam a independência e tornaram-se parte e parcela do aparato governamental. A economia na academia deixou de ser uma disciplina intelectual focada em entender as escolhas humanas sob escassez para melhorar suas condições. Em vez disso, tornou-se um braço do governo, destinado a direcionar os formuladores de políticas às melhores políticas para gerenciar as atividades econômicas. A noção de que a administração governamental da economia é necessária tornou-se o ponto de partida inquestionável de toda a educação econômica moderna, como pode ser observado em qualquer livro de economia moderna, onde o governo desempenha o mesmo papel que Deus nas escrituras religiosas, uma força onipresente, onisciente e onipotente, que apenas precisa identificar problemas para resolvê-los satisfatoriamente. O governo é imune ao conceito de custos de oportunidade, e raramente são considerados os resultados negativos da intervenção do governo na atividade econômica e, se forem considerados, é apenas para justificar ainda mais intervenção governamental. A tradição liberal clássica, que via a liberdade econômica como fundamento da prosperidade econômica, foi discretamente afastada, enquanto propagandistas do governo se disfarçavam de economistas e apresentavam a Grande Depressão, causada e exacerbada pelos controles do governo, como refutação dos mercados livres. Os liberais clássicos eram os inimigos dos regimes políticos da década de 1930, assassinados e expulsos da Rússia, Itália, Alemanha e Áustria. Eles tiveram a sorte de só serem perseguidos academicamente nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde esses gigantes lutavam para encontrar emprego enquanto burocratas medíocres e estatísticos falidos preenchiam cada departamento com seu cientificismo e falsa certeza. Hoje, os currículos de economia aprovados pelo governo ainda culpam o padrão ouro pela Grande Depressão. O mesmo padrão ouro que produziu mais de 4 décadas de crescimento e prosperidade global praticamente ininterruptos entre 1870 e 1914 de repente parou de funcionar nos anos 30 porque não permitiria que os governos expandissem sua oferta de dinheiro para combater a depressão, cujas causas esses economistas não podem explicar além de alusões keynesianas sem sentido a espíritos animais. E nenhum desses economistas parece notar que, se o problema era realmente o padrão ouro, sua suspensão deveria ter causado o início da recuperação. Em vez disso, levou-se mais de uma década após a suspensão para retomar o crescimento. A conclusão óbvia para qualquer pessoa com um entendimento básico de dinheiro e economia é que a causa do grande crash de 1929 foi o desvio do padrão ouro nos anos pós-Primeira Guerra Mundial, e que o aprofundamento da depressão foi causado pelo controle governamental e socialização da economia nos anos Hoover e FDR. Nem a suspensão do padrão ouro nem os gastos em guerra fizeram nada para aliviar a Grande Depressão. À medida que as principais economias do mundo saíam do padrão ouro, o comércio global em breve seria naufragado nas margens do dinheiro fiduciário oscilante. Sem padrão de valor que permitisse a existência de um mecanismo de preço internacional, e com os governos cada vez mais capturados por impulsos estatistas e isolacionistas, a manipulação da moeda emergiu como uma ferramenta de política comercial, com os países buscando desvalorizar suas moedas para dar vantagens a seus exportadores. Mais barreiras comerciais foram erguidas e o nacionalismo econômico tornou-se o ethos daquela época, com consequências previsivelmente desastrosas. As nações que prosperaram juntas 40 anos antes, negociando sob um padrão ouro universal, agora tinham grandes barreiras monetárias e comerciais entre elas, líderes populistas barulhentos que atribuíam todos os seus fracassos a outras nações e uma maré crescente de nacionalismo odioso que iria em breve cumprir a profecia de Otto Maleri. Se os soldados não devem atravessar fronteiras internacionais, as mercadorias devem fazê-lo. A menos que os grilhões sejam retirados do comércio, bombas serão lançadas do céu. Segunda Guerra Mundial e Bretton Woods. Do céu as bombas de fato caíram, junto com inúmeras formas inimagináveis de assassinato e horror. As máquinas de guerra que as economias dirigidas pelo governo construíram eram muito mais avançadas do que qualquer outra que o mundo já viu, graças à popularidade da mais perigosa e absurda de todas as falácias keynesianas, a noção de que os gastos do governo no setor militar ajudariam na recuperação econômica. Todo gasto é gasto, na economia ingênua dos keynesianos, e, portanto, não importa se esse gasto vem de indivíduos alimentando suas famílias ou governos assassinando estrangeiros, tudo isso conta com demanda agregada e reduz o desemprego. Como um número crescente de pessoas passou fome durante a depressão, todos os principais governos gastaram generosamente em se armar, e o resultado foi um retorno à destruição sem sentido de 3 décadas antes. Para os economistas keynesianos, a guerra foi o que causou a recuperação econômica, e se alguém ver a vida apenas através das lentes de agregados estatísticos coletados pelos burocratas do governo, uma noção tão ridícula é defensável. Com os gastos de guerra do governo e o recrutamento crescente, os gastos agregados aumentaram enquanto o desemprego caía, então todos os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial haviam se recuperado por causa de sua participação na guerra.
Qualquer pessoa que não seja afetada pela economia keynesiana, no entanto, pode perceber que a vida durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo em países que não testemunharam guerra em seu solo, como os Estados Unidos, não pode, em nenhum momento, ser caracterizada como recuperação econômica. Além da morte e da destruição, a dedicação de grande parte dos recursos de capital e mão de obra dos países beligerantes ao esforço de guerra significou severa escassez de produção doméstica, resultando em racionamento e controle de preços. Nos Estados Unidos, a construção de novas moradias e o reparo das habitações existentes foram proibidos. Mas, obviamente, não se pode argumentar que os soldados que lutam e morrem nas frentes de guerra, que constituíam uma grande porcentagem da população de nações beligerantes, desfrutassem de qualquer forma de recuperação, não importando quanto o gasto agregado aumentou com a fabricação das armas que eles estavam carregando. Mas um dos golpes mais devastadores das teorias keynesianas da demanda agregada como determinante do estado da economia ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, particularmente nos Estados Unidos. Uma confluência de fatores conspirou para reduzir drasticamente os gastos do governo, levando os economistas keynesianos da época a prever desgraça e melancolia para o pós-guerra. O fim das hostilidades militares reduziu drasticamente os gastos militares do governo. A morte do populista e poderoso Roosevelt e sua substituição pelo mais humilde e menos icônico Truman, enfrentando um Congresso controlado pelos republicanos, criaram um impasse político que impedia a renovação dos estatutos do New Deal. Todos esses fatores juntos, quando analisados por economistas keynesianos, apontariam para um desastre iminente, como escreveu Paul Samuelson, o homem que literalmente escreveu os livros didáticos de educação econômica na era do pós-guerra, em 1943. A conclusão final a ser tirada de nossa experiência no final da última guerra é inescapável. Se a guerra terminasse repentinamente nos próximos 6 meses, se fossemos novamente sem planejamento encerrar nosso esforço de guerra com a maior pressa, se desmobilizássemos nossas forças armadas, se liquidássemos controles de preços, mudássemos os déficits astronômicos para os déficits meramente grandes dos anos 30, então haveria o maior período de desemprego e deslocamento industrial que qualquer economia já tenha enfrentado. O fim da Segunda Guerra Mundial e o desmantelamento do New Deal significaram que o governo dos Estados Unidos cortou seus gastos em impressionantes 75% entre 1944 e 1948, e também removeu a maioria dos controles de preços. E, no entanto, a economia dos Estados Unidos testemunhou um desenvolvimento extraordinário durante esses anos. Os cerca de 10 milhões de homens que foram mobilizados para a guerra voltaram para casa e foram quase perfeitamente absorvidos pela força de trabalho à medida que a produção econômica crescia, passando por cima de todas as previsões keynesianas e obliterando totalmente a ridícula noção de que o nível de gastos é o que determina a produção na economia. Assim que o planejamento central do governo diminuiu pela primeira vez desde o crash de 1929 e assim que os preços foram ajustados livremente, eles desempenharam seu papel de mecanismo de coordenação da atividade econômica combinando vendedores e compradores, incentivando a produção de mercadorias exigidas pelos consumidores e compensando trabalhadores pelo seu esforço. A situação estava longe de ser perfeita, pois o mundo permaneceu fora do padrão ouro, levando a distorções sempre presentes da oferta de moeda que continuariam a perseguir a economia mundial crise após crise. É sabido que a história é escrita pelos vencedores, mas, na era do dinheiro governamental, os vencedores também decidem sobre os sistemas monetários. Os Estados Unidos convocaram representantes de seus aliados para Bretton Woods, em New Hampshire, para discutir a formulação de um novo sistema comercial global. A história não tem sido muito gentil com os arquitetos deste sistema. O representante da Grã-Bretanha não era outro senão John Maynard Keynes, cujos ensinamentos econômicos seriam destruídos nas margens da realidade nas décadas seguintes à guerra, enquanto o representante da América, Harry Dexter White, seria mais tarde descoberto como um comunista que estava em contato com o regime soviético por muitos anos. Na batalha pelas ordens monetárias globais planejadas centralmente, White emergiu vitorioso com um plano que até fez com que Keynes parecesse não totalmente desequilibrado. Os Estados Unidos deveriam ser o centro do sistema monetário global, com o seu dólar sendo usado como moeda de reserva global por outros bancos centrais, cujas moedas seriam conversíveis em dólares a taxas de câmbio fixas, enquanto o próprio dólar seria conversível em ouro a uma taxa de câmbio fixa. Para facilitar esse sistema, os Estados Unidos pegariam ouro de bancos centrais de outros países. Enquanto o povo americano ainda estava proibido de possuir ouro, o governo dos Estados Unidos prometeu o resgate de dólares em ouro para os bancos centrais de outros países a uma taxa fixa, abrindo o que ficou conhecido como janela de troca de ouro. Em teoria, o sistema monetário global ainda era baseado no ouro e, se o governo dos Estados Unidos mantivesse a conversibilidade em ouro ao não inflacionar a oferta de dólar além de suas reservas de ouro enquanto outros países não inflacionassem sua oferta de dinheiro além de suas reservas de dólar, o sistema monetário estaria efetivamente próximo do padrão ouro da era anterior à Primeira Guerra Mundial. Naturalmente, eles não o fizeram e, na prática, as taxas de câmbio não foram fixadas mas foram feitas provisões para permitir que os governos alterassem essas taxas para resolver um desequilíbrio fundamental.
Para administrar esse sistema global de taxas de câmbio esperançosamente fixas e solucionar qualquer desequilíbrio fundamental em potencial, a Conferência de Bretton Woods estabeleceu o Fundo Monetário Internacional, que atuava como um órgão de coordenação global entre bancos centrais com o objetivo expresso de alcançar a estabilidade das taxas de câmbio e fluxos financeiros. Em essência, Bretton Woods tentou alcançar, através do planejamento central, o que o padrão ouro internacional do século XIX alcançara espontaneamente. Sob o padrão ouro clássico, a unidade monetária era o ouro, enquanto o capital e os bens fluíam livremente entre os países, ajustando espontaneamente os fluxos, sem necessidade de controle ou direção central, e nunca resultando em crises na balança de pagamentos. Qualquer quantia de dinheiro ou bens movidos através das fronteiras o fazia a critério de seus proprietários e nenhum problema macroeconômico poderia emergir. No sistema de Bretton Woods, no entanto, os governos eram dominados por economistas keynesianos que viam a política fiscal e monetária ativista como uma parte natural e importante da política do governo. A constante gestão monetária e fiscal levaria naturalmente à flutuação do valor das moedas nacionais, resultando em desequilíbrios nos fluxos de comércio e capital. Quando a moeda de um país é desvalorizada, seus produtos se tornam mais baratos para estrangeiros, levando a que mais mercadorias saiam do país, enquanto os detentores da moeda procuram comprar moedas estrangeiras para se protegerem da desvalorização. Como a desvalorização é geralmente acompanhada de taxas de juros artificialmente baixas, o capital busca sair do país para ir onde pode ser melhor recompensado, exacerbando a desvalorização da moeda. Por outro lado, os países que mantinham sua moeda melhor do que outros testemunhariam, assim, um influxo de capital sempre que seus vizinhos se desvalorizavam, levando a sua moeda a se valorizar ainda mais. A desvalorização cultivaria ainda mais desvalorização, enquanto a valorização da moeda levaria a mais valorização, criando uma dinâmica problemática para os dois governos. Não houve problemas com o padrão ouro, onde o valor da moeda nos dois países era constante, porque era ouro, e os movimentos de bens e capitais não afetariam o valor da moeda. Os mecanismos de ajuste automático do padrão ouro sempre forneceram uma barra de medição constante, contra a qual toda a atividade econômica era medida, mas as moedas flutuantes deram desequilíbrios à economia mundial. O papel do Fundo Monetário Internacional era realizar um ato impossível de equilíbrio entre todos os governos do mundo para tentar encontrar alguma forma de estabilidade ou equilíbrio nessa bagunça, mantendo as taxas de câmbio dentro de uma faixa arbitrária de valores predeterminados enquanto os fluxos de comércio e capital os moviam e os alteravam. Mas sem uma unidade de conta estável para a economia global, essa era uma tarefa tão desesperadora quanto tentar construir uma casa com uma fita métrica elástica cujo comprimento variava cada vez que era usada. Juntamente com o estabelecimento do Banco Mundial e do FMI em Bretton Woods, os Estados Unidos e seus aliados queriam estabelecer outra instituição financeira internacional especializada na organização de políticas comerciais. A tentativa inicial de estabelecer uma Organização Internacional do Comércio falhou depois que o Congresso dos Estados Unidos se recusou a ratificar o tratado, mas uma substituição foi solicitada no Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas, GATT, a partir de 1948. O GATT deveria ajudar o FMI na tarefa impossível de balancear orçamento e comércio para garantir a estabilidade financeira, em outras palavras, planejar centralmente o comércio global e a política fiscal e monetária para permanecer em equilíbrio, como se isso fosse possível. Um aspecto importante, mas muitas vezes esquecido, do sistema de Bretton Woods era que a maioria dos países membros havia transferido grandes quantidades de suas reservas de ouro para os Estados Unidos e recebido dólares em troca, a uma taxa de US$ 35 por onça. A lógica era que o dólar americano seria a moeda global para o comércio e os bancos centrais negociariam através dele e liquidariam suas contas, evitando a necessidade do movimento físico do ouro. Em essência, esse sistema era semelhante a toda a economia mundial sendo administrada como um país em um padrão ouro, com o Federal Reserve dos Estados Unidos atuando como banco central do mundo e todos os bancos centrais do mundo como bancos regionais. A principal diferença é que a disciplina monetária do padrão ouro foi quase totalmente perdida neste mundo onde não havia controles eficazes sobre nenhum banco central em relação à expansão da oferta de moeda, porque nenhum cidadão podia resgatar seu dinheiro governamental em ouro. Somente os governos podiam resgatar seus dólares em ouro dos Estados Unidos, mas isso era muito mais complicado do que o esperado. Hoje, cada onça de ouro pela qual os bancos centrais estrangeiros receberam US$ 35 vale mais de US$ 1.200. O expansionismo monetário tornou-se a nova norma global, e o vínculo tênue que o sistema tinha com o ouro mostrou-se impotente para impedir a desmoralização das moedas globais e a constante crise na balança de pagamentos que afetam a maioria dos países. Os Estados Unidos, no entanto, foram colocados em uma posição notável, semelhante à, embora extremamente grande em escopo, pilhagem do Império Romano e o aumento da oferta monetária usada pela maior parte do Velho Mundo. Com sua moeda distribuída em todo o mundo, e os bancos centrais tendo que mantê-la como reserva para negociar entre si, o governo dos Estados Unidos poderia acumular uma senioridade significativa ao expandir a oferta de dólares e também não tinha motivos para se preocupar em manter uma balança de pagamento deficitária.
O economista francês Jacques Rueff cunhou a frase déficit sem lágrimas para descrever a nova realidade econômica que os Estados Unidos habitavam, onde poderia comprar o que quisesse do mundo e financiá-lo através de dívidas monetizadas ao inflar a moeda que o mundo inteiro usava. A restrição fiscal relativa dos primeiros anos após a Segunda Guerra Mundial logo deu lugar à tentação politicamente irresistível de comprar almoços grátis através da inflação, particularmente para os estados de guerra e de bem-estar social. A indústria militar que prosperou durante a Segunda Guerra Mundial transformou-se no que o presidente Eisenhower chamou de complexo industrial militar, um enorme conglomerado de indústrias poderoso o suficiente para exigir cada vez mais financiamento do governo e direcionar a política externa dos Estados Unidos para uma série interminável de conflitos custosos sem uma finalidade racional ou objetivo claro. A doutrina do militante keynesianismo violento alegou que esses gastos seriam bons para a economia, o que facilitou que as milhões de vidas destruídas fossem mais fáceis para o estômago do eleitorado americano. Essa máquina de guerra também se tornou mais palatável para o povo americano, porque veio dos mesmos políticos que intensificaram o bem-estar do governo de várias formas e formatos. Da The Great Society à habitação barata, educação e assistência médica acessíveis, o dinheiro fiduciário permitiu que o eleitorado americano ignorasse as leis da economia e acreditasse que um almoço grátis, ou pelo menos um com desconto perpétuo, era de alguma forma possível. Na ausência de conversibilidade do ouro e com a capacidade de dispersar os custos da inflação no resto do mundo, a única fórmula política vencedora consistia em aumentar os gastos do governo financiados pela inflação, e todos os mandatos presidenciais da era pós-guerra testemunharam um crescimento das despesas do governo e da dívida nacional e perda do poder de compra do dólar. Na presença de dinheiro fiduciário para financiar o governo, as diferenças políticas entre os partidos desaparecem, pois a política não contém mais compromissos e todo candidato pode defender todas as causas. Histórico do dinheiro governamental. O elo tênue da permutabilidade do ouro era um detalhe irritante para o inflacionismo do governo dos Estados Unidos e se manifestava em dois sintomas. Primeiro, o mercado global de ouro sempre procurava refletir a realidade do inflacionismo por meio de um preço mais alto do ouro. Isso foi resolvido através do estabelecimento do London Gold Pool, que buscava reduzir o preço do ouro descarregando algumas das reservas de ouro que os governos mantinham no mercado. Isso funcionou apenas temporariamente, mas, em 1968, o dólar americano teve que começar a ser reprecificado em comparação com o ouro para reconhecer os anos de inflação que sofrerá. O segundo problema foi que alguns países começaram a tentar repatriar suas reservas de ouro dos Estados Unidos, quando começaram a reconhecer a diminuição do poder de compra de seu papel-moeda. O presidente francês Charles de Gaulle chegou a enviar uma transportadora militar francesa a Nova York para recuperar o ouro de seu país, mas quando os alemães tentaram repatriar seu ouro, os Estados Unidos decidiram que tinha sido a gota d'água. As reservas de ouro estavam acabando e, em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon anunciou o fim da conversibilidade do dólar ao ouro, deixando, portanto, o preço do ouro flutuar no mercado livremente. De fato, os Estados Unidos não cumpriram seu compromisso de resgatar seus dólares em ouro. As taxas de câmbio fixas entre as moedas do mundo, que o FMI foi encarregado de manter, foram agora liberadas para serem determinadas pelo movimento de mercadorias e capitais através das fronteiras e nos mercados de câmbio cada vez mais sofisticados. Livre das restrições finais da pretensão de resgate do ouro, o governo dos Estados Unidos expandiu sua política monetária em escala sem precedentes, causando uma grande queda no poder de compra do dólar e um aumento nos preços em geral. Tudo e todos foram responsabilizados pelo aumento de preços pelo governo dos Estados Unidos e seus economistas, exceto a única fonte real de aumento de preços, o aumento na oferta do dólar. A maioria das outras moedas teve um desempenho ainda pior, pois foram vítimas da inflação do dólar norte-americano que as apoia, bem como da inflação dos bancos centrais que as emitem. Essa iniciativa do presidente Nixon concluiu o processo iniciado com a Primeira Guerra Mundial, transformando a economia mundial de um padrão global de ouro para um padrão baseado em várias moedas emitidas pelo governo. Para um mundo que estava crescendo cada vez mais globalizado, juntamente com os avanços nos transportes e telecomunicações, as taxas de câmbio livremente flutuantes constituíam o que Opp chamou de um sistema de escambo parcial. Comprar coisas de pessoas que moravam do outro lado de linhas imaginárias traçadas na areia agora exigia a utilização de mais de um meio de troca e reacendia o antigo problema de falta de coincidência de desejos. O vendedor não deseja a moeda possuída pelo comprador e, portanto, este deve comprar outra moeda primeiro e incorrer em custos de conversão. À medida que os avanços nos transportes e telecomunicações continuaram aumentando a integração econômica global, o custo dessas ineficiências continuava a crescer. O mercado de câmbio, com US$ 5 trilhões em volume diário, existe puramente como resultado dessa ineficiência da ausência de uma única moeda internacional homogênea global. Embora a maioria dos governos produza suas próprias moedas, o governo dos Estados Unidos foi quem produziu a moeda de reserva principal com a qual outros governos se lastrearam. Foi a primeira vez na história da humanidade que todo o planeta ficou com o dinheiro do governo e, embora essa ideia seja considerada normal e inquestionável na maioria dos círculos acadêmicos, vale a pena examinar a solidez dessa forma predominante de dinheiro.
Teoricamente é possível criar um ativo artificialmente escasso para dotá-lo de um papel monetário. Governos de todo o mundo fizeram isso depois de abandonar o padrão ouro, assim como o criador do Bitcoin, com resultados contrastantes. Depois que a ligação entre o dinheiro fiduciário e o ouro foi cortada, dinheiro de papel teve um crescimento mais alto em sua taxa de oferta do que o ouro e, como resultado, houve um colapso em seu valor em comparação ao ouro. A medida total M2 da oferta monetária dos Estados Unidos em 1971 foi de cerca de US$ 600 bilhões, enquanto hoje é superior a US$ 12 trilhões, crescendo a uma taxa média anual de 6,7%. Da mesma forma, em 1971, um onça de ouro valia US$ 35, e hoje vale mais de US$ 1.200. Observar o histórico do dinheiro governamental mostra uma imagem mista sobre a taxa de escassez de diferentes moedas ao longo do tempo. As moedas relativamente estáveis e fortes dos países desenvolvidos geralmente apresentam taxas de crescimento de um dígito, mas com uma variação muito maior, incluindo contrações da oferta durante recessões deflacionárias. As moedas dos países em desenvolvimento experimentaram muitas vezes taxas de crescimento da oferta mais próximas dos bens de consumo, levando a uma hiperinflação desastrosa e à destruição da riqueza dos detentores. O Banco Mundial fornece dados sobre amplo crescimento monetário para 167 países no período entre 1960 e 2015. Os dados para a média anual de todos os países estão representados na figura 6. Embora os dados não estejam completos para todos os países e todos os anos, o crescimento médio da oferta de dinheiro é de 32,16% ao ano por país. O valor de 32,16% não inclui vários anos hiperinflacionários durante o qual uma moeda é completamente destruída e substituída por uma nova e, portanto, os resultados dessa análise não podem nos dizer definitivamente quais moedas tiveram pior desempenho, pois alguns dos dados mais significativos não podem ser comparados. Mas uma análise dos países que tiveram o maior aumento médio da oferta monetária mostrará uma lista de países que tiveram vários episódios amplamente divulgados de luta inflacionária ao longo do período coberto. Durante períodos hiperinflacionários, as pessoas nos países em desenvolvimento vendem sua moeda nacional e compram itens duráveis, mercadorias, ouro e moedas estrangeiras. Moedas de reserva internacionais, como o dólar, euro, iene e franco suíço, estão disponíveis na maior parte do mundo, mesmo nos mercados negros, e atendem a uma parcela significativamente alta da demanda global por uma reserva de valor. A razão disso se torna aparente quando se examina as taxas de crescimento de sua oferta, que têm sido relativamente baixas ao longo do tempo, visto que elas constituem as principais opções de reserva de valor disponíveis para a maioria das pessoas em todo o mundo. Vale a pena examinar as taxas de crescimento da oferta separadamente das moedas menos estáveis. A média das 10 moedas mais líquidas internacionalmente é de 11,13% para no período 1960-2015, e apenas 7,79% no período entre 1990 e 2015. Isso mostra que as moedas mais aceitas no mundo todo e que têm a maior capacidade de venda do mundo têm uma taxa de escassez mais alta do que as outras moedas, como seria previsto pela análise deste livro. O período das décadas de 1970 e 1980, que engloba o início da era das moedas nacionais flutuantes, foi aquele em que a maioria dos países experimentou inflação alta. As coisas melhoraram depois de 1990 e as taxas médias de crescimento da oferta caíram. Os dados da OCDE mostram que, para os países da OCDE, no período entre 1990 e 2015, a taxa anual de crescimento de oferta de dinheiro amplo ficou em média 7,17%. Podemos ver que as principais moedas nacionais do mundo geralmente têm seu crescimento de oferta a taxas previsivelmente baixas. As economias desenvolvidas tiveram aumentos mais lentos na oferta de suas moedas do que as economias em desenvolvimento, que testemunharam aumentos de preços mais rápidos e vários episódios hiperinflacionários na história recente. As economias avançadas tiveram seu dinheiro amplo crescendo a taxas geralmente entre 2% e 8%, em média em torno de 5%, e raramente subindo em 2 dígitos ou caindo em território negativo. Os países em desenvolvimento têm taxas de crescimento muito mais irregulares, que variam para dígitos duplos, às vezes triplo e até quádruplo, enquanto caem ocasionalmente em território negativo, refletindo a maior instabilidade financeira nesses países e moedas. O crescimento de 5% ao ano pode não parecer muito, mas dobrará a oferta de dinheiro de um país em apenas 15 anos. Essa foi a razão pela qual a prata perdeu na corrida monetária em relação ao ouro, cuja menor taxa de crescimento da oferta significou uma erosão muito mais lenta do poder de compra. A hiperinflação é uma forma de desastre econômico exclusiva do dinheiro governamental. Nunca houve um exemplo de hiperinflação com economias que operavam com um padrão ouro ou prata, e mesmo quando o dinheiro de artefatos, como conchas e miçangas, perdia seu papel monetário ao longo do tempo, geralmente o perdia lentamente, com substituições assumindo cada vez mais o poder de compra do dinheiro que se esvaía. Mas com o dinheiro governamental, cujo custo de produção tende a zero, tornou-se bem possível para uma sociedade inteira testemunhar que todas as suas economias na forma de dinheiro desaparecem no espaço de alguns meses ou até semanas.
A hiperinflação é um fenômeno muito mais pernicioso do que apenas a perda de muito valor econômico por muitas pessoas, constitui um colapso completo da estrutura da produção econômica de uma sociedade construída ao longo de séculos e milênios. Com o colapso do dinheiro, torna-se impossível negociar, produzir ou se envolver em qualquer outra coisa do que procurar o essencial da vida. À medida que as estruturas de produção e comércio que as sociedades desenvolveram ao longo dos séculos se deterioram devido à incapacidade de consumidores, produtores e trabalhadores de pagar uns aos outros, os bens que os humanos consideram garantidos começam a desaparecer. O capital é destruído e vendido para financiar o consumo. Primeiro, vai para os bens de luxo, mas logo segue o básico para a sobrevivência, até que os humanos sejam trazidos de volta a um estado bárbaro em que precisam se defender e lutar para garantir as necessidades mais básicas da sobrevivência. À medida que a qualidade de vida do indivíduo se degenera acentuadamente, o desespero começa a se transformar em raiva, bodes expiatórios são procurados e os políticos mais demagógicos e oportunistas se aproveitam dessa situação, alimentando a raiva das pessoas para ganhar poder. O exemplo mais vívido disso é a inflação da República de Weimar na década de 1920, que não apenas levou à destruição e ao colapso de uma das economias mais avançadas e prósperas do mundo, mas também alimentou a ascensão de Adolf Hitler ao poder. Mesmo que os livros didáticos estivessem corretos sobre os benefícios do governo na gestão da oferta de dinheiro, os danos de um episódio de hiperinflação em qualquer lugar do mundo superam de longe. E o século do dinheiro governamental teve muito mais que um desses episódios calamitosos. Enquanto essas linhas são escritas, é a vez da Venezuela passar por essa farsa e testemunhar os estragos da destruição de dinheiro, mas esse é um processo que ocorreu 56 vezes desde o final da Primeira Guerra Mundial, de acordo com uma pesquisa de Steve Young e Charles Bushell, que define hiperinflação como um aumento de 50% no nível de preços durante um período de um mês. Anke e Bushell conseguiram verificar 57 episódios de hiperinflação na história e apenas um ocorreu antes da era do nacionalismo monetário, e foi a inflação na França em 1795, após a bolha do Mississippi, que também foi produzida através de dinheiro governamental e projetado pelo pai honorário do dinheiro governamental moderno, John Law. O problema com o dinheiro fornecido pelo governo é que sua força depende inteiramente da capacidade dos responsáveis de não inflar sua oferta. Somente restrições políticas fornecem força e não há restrições físicas, econômicas ou naturais sobre quanto dinheiro o governo pode produzir. Gado, prata, ouro e conchas do mar exigem um esforço sério para produzi-los e nunca podem ser gerados em grandes quantidades com um passe de mágica, mas o dinheiro do governo exige apenas a vontade do governo. A oferta constantemente crescente significa uma desvalorização contínua da moeda, expropriando a riqueza dos detentores para beneficiar aqueles que a imprimem e os que a recebem mais cedo. A história mostrou que os governos inevitavelmente sucumbirão à tentação de inflar a oferta de moeda, seja por causa de uma corrupção absoluta, por uma emergência nacional ou por uma infestação de escolas inflacionistas de economia. O governo sempre encontrará uma razão e uma maneira de imprimir mais dinheiro, expandindo o poder do governo e reduzindo a riqueza dos detentores de moeda. Isso não é diferente dos produtores de cobre que extraem mais cobre em resposta à demanda monetária por cobre, recompensa os produtores do bem monetário, mas pune aqueles que optam por colocar suas economias em cobre. Se uma moeda demonstrar com credibilidade que sua oferta não pode ser expandida, ela imediatamente ganhará valor significativamente. Em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, o bombardeio aéreo destruiu o Banco Central do Iraque e, com ele, a capacidade do governo iraquiano de imprimir novos dinares iraquianos. Isso levou o dinar a se valorizar drasticamente da noite para o dia, quando os iraquianos ficaram mais confiantes na moeda, uma vez que nenhum banco central conseguiu imprimi-lo. Uma história semelhante aconteceu com os chelins somalis depois que o Banco Central foi destruído. O dinheiro é mais desejável quando comprovadamente escasso do que quando passível de ser depreciado. Algumas razões mantêm o dinheiro governamental como o dinheiro principal do nosso tempo. Primeiro, os governos determinam que os impostos sejam pagos em dinheiro governamental, o que significa que os indivíduos têm grande probabilidade de aceitá-lo, dando-lhe uma vantagem em sua venda. Segundo, o controle e a regulamentação do governo pelo sistema bancário significa que os bancos só podem abrir contas e agir com dinheiro sancionado pelo governo, dando ao dinheiro do governo um grau de venda muito mais alto do que qualquer outro concorrente em potencial. Terceiro, as leis de curso forçado tornam ilegal em muitos países o uso de outras formas de dinheiro para pagamento. Quarto, todos os dinheiros governamentais ainda são lastreados por reservas de ouro ou por moedas lastreadas por reservas de ouro. De acordo com dados do Old Gold Council, os bancos centrais têm atualmente cerca de 33 mil toneladas de ouro em suas reservas. As reservas de ouro dos bancos centrais aumentaram rapidamente no início do século XX, com muitos governos confiscando o ouro de seus povos e bancos e forçando-os a usar seu dinheiro. No final da década de 1960, com o sistema de Bretton Woods sendo forçado pela pressão de aumento da oferta de moeda, os governos começaram a descarregar algumas de suas reservas de ouro. Mas em 2008 essa tendência se inverteu e os bancos centrais voltaram a comprar ouro e a oferta global aumentou. É irônico, e muito revelador, que na era do dinheiro governamental, os próprios governos possuem muito mais ouro em suas reservas oficiais do que no padrão internacional de ouro de 1871 a 1914.
O ouro claramente não perdeu seu papel monetário, continua sendo o único extintor final da dívida, o dinheiro cujo valor não é passivo de mais ninguém e o principal ativo global que não apresenta risco da contraparte. O acesso ao seu papel monetário, no entanto, foi restrito aos bancos centrais, enquanto os indivíduos foram direcionados ao uso de dinheiro governamental. As grandes reservas de ouro dos bancos centrais podem ser usadas como uma oferta de emergência para vender ou arrendar no mercado de ouro para impedir que o preço do ouro suba durante períodos de maior demanda, para proteger o papel de monopólio do dinheiro governamental. Como Alan Greenspan explicou certa vez, os bancos centrais estão prontos para arrendar ouro em quantidades crescentes, caso o preço suba. À medida que a tecnologia progredia para permitir formas de dinheiro cada vez mais sofisticadas, incluindo papel-moeda fácil de transportar, um novo problema de vendabilidade foi introduzido: a capacidade do vendedor de vender seu bem sem a intervenção de terceiros que possam restringir a vendabilidade desse dinheiro. Essa não é uma questão que existe com o dinheiro commodity, cujo valor emerge do mercado e não pode ser ditado por terceiros. A transação, gado, sal, ouro e prata têm mercado e compradores interessados. Porém, com o dinheiro emitido pelo governo com valor insignificante como mercadoria, a vendabilidade pode ser comprometida pelos governos que o emitiram, declarando que não é mais adequado como moeda legal. Os indianos que acordaram em 8 de novembro de 2016, ao saber que seu governo havia suspendido o status de curso legal das notas de 500 e 1.000 rúpias, certamente podem se lembrar. Num piscar de olhos, o que era dinheiro altamente vendável perdeu seu valor e teve que ser trocado em bancos com filas muito longas. E, à medida que o mundo caminha para reduzir sua dependência de dinheiro físico, mais dinheiro das pessoas está sendo colocado em bancos supervisionados pelo governo, tornando-o vulnerável a confiscos ou controles de capital. O fato de esses procedimentos geralmente acontecerem em tempos de crise econômica, quando os indivíduos mais precisam desse dinheiro, é um grande impedimento para a vendabilidade do dinheiro emitido pelo governo. O controle governamental do dinheiro o transformou de recompensa por produzir valor em recompensa à obediência a funcionários do governo. É impraticável para qualquer pessoa gerar riqueza em dinheiro governamental sem a aceitação do governo. O governo pode confiscar dinheiro dos monopólios bancários que controla, inflar a moeda para desvalorizar a riqueza dos detentores e recompensá-la aos mais leais de seus súditos, impor impostos draconianos e punir aqueles que os evitam, e até confiscar contas. Enquanto no tempo do economista austríaco Menger os critérios para determinar qual é a melhor moeda giravam em torno da compreensão da vendabilidade e o que o mercado escolheria como moeda, no século XX o controle governamental da moeda significou um novo e muito importante critério sendo adicionado à vendabilidade, e essa é a venda do dinheiro de acordo com a vontade do seu titular e não de outra parte. A combinação desses critérios estabelece um entendimento completo do termo moeda sonante como o dinheiro escolhido pelo mercado livremente e o dinheiro completamente sob o controle da pessoa que o ganhou legitimamente no mercado livre e não de uma terceira parte. Enquanto um firme defensor do papel do ouro como dinheiro durante sua época, Ludwig von Mises entendeu que esse papel monetário não era algo inerente ou intrínseco ao ouro. Como um dos decanos da tradição austríaca em economia, Mises entendeu que o valor não existe fora da consciência humana e que metais e substâncias não tinham nada inerente a eles que lhes pudesse atribuir um papel monetário. Para Mises, o status monetário do ouro era devido ao cumprimento dos critérios de moeda sonante, como ele os entendia. O princípio da moeda sonante tem dois aspectos. É afirmativo ao aprovar a escolha do mercado de um meio de troca comumente usado. É negativo ao obstruir a propensão do governo a se intrometer no sistema monetário. Moeda sonante, então, de acordo com Mises, é o que o mercado escolhe livremente ser dinheiro, e o que permanece sob o controle de seu proprietário, a salvo de interferências e intervenções coercitivas. Enquanto o dinheiro fosse controlado por alguém que não fosse o proprietário, quem o controlasse sempre enfrentaria um incentivo muito forte para roubar o valor do dinheiro através de inflação ou confisco e usá-lo como uma ferramenta política para alcançar seus objetivos políticos com o prejuízo dos titulares. Isso, de fato, retira a riqueza das pessoas que a produzem e a transfere a pessoas especializadas no controle do dinheiro sem realmente produzir coisas valorizadas pela sociedade, da mesma forma que os comerciantes europeus poderiam furtar a sociedade africana inundando-os com miçangas baratas mencionado no capítulo 5. Nenhuma sociedade poderia prosperar quando essa avenida para a riqueza permanecesse aberta, à custa de empobrecer aqueles que buscam avenidas produtivas para a riqueza. Uma moeda sonante, por outro lado, torna um serviço valioso prestado a outros a única via aberta para a prosperidade de alguém, concentrando assim os esforços da sociedade na produção, cooperação, acumulação de capital e comércio. O século XX foi o século da moeda fraca e do Estado onipotente, uma vez que a escolha do dinheiro pelo mercado foi negada pelo dicta governamental, e o papel moeda emitido pelo governo foi forçado a pessoas sob ameaça de violência. Com o passar do tempo, os governos se afastaram cada vez mais de uma moeda sonante à medida que seus gastos e déficits aumentavam, suas moedas desvalorizavam-se continuamente e uma parcela cada vez maior da renda nacional era controlada pelo governo. Com o governo aumentando sua intromissão em todos os aspectos da vida, ele controlava cada vez mais o sistema educacional e o usava para imprimir na mente das pessoas a noção fantasiosa de que as regras da economia não se aplicavam aos governos, que prosperariam quanto mais gastassem.
O trabalho de impostores monetários como John Maynard Keynes ensinou nas universidades modernas a noção de que os gastos do governo têm apenas benefícios, nunca custos. Afinal, o governo sempre pode imprimir dinheiro e, portanto, não enfrenta restrições reais em seus gastos, o que pode ser usado para alcançar qualquer que seja o objetivo que o eleitorado estabeleça para ele. Para aqueles que adoram o poder governamental e se alegram com o controle totalitário, como os muitos regimes totalitários e de assassinatos em massa do século XX, esse arranjo monetário foi uma dádiva de Deus. Mas para aqueles que valorizavam a liberdade humana, a paz e a cooperação entre os seres humanos, foi um período deprimente, com as perspectivas de reforma econômica diminuindo cada vez mais com o tempo e as perspectivas do processo político para nos devolver a sanidade monetária tornando-se cada vez mais sonhos caprichosos. Como Friedrich Hayek colocou, eu não acredito que jamais teremos um bom dinheiro novamente antes de tirarmos a coisa das mãos do governo, isto é, não podemos tirá-la violentamente das mãos do governo, tudo o que podemos fazer é de alguma maneira astuta introduzir algo que eles não possam parar. Falando em 1984, completamente alheio à forma real desse algo que eles não possam parar, a presciência de Friedrich Hayek parece estar em evidência hoje. 3 décadas depois que ele proferiu essas palavras, e um século depois que os governos destruíram o último vestígio de moeda sonante que era o padrão ouro, indivíduos em todo o mundo têm a chance de economizar e negociar com uma nova forma de dinheiro, escolhida livremente no mercado e fora do controle governamental. Na sua infância, o Bitcoin já parece satisfazer todos os requisitos de Menger, Mises e Hayek. É uma opção de mercado livre altamente vendável que é resistente à intromissão do governo.